Boa tarde, galera. Vamos gravar a aula de número 13 da nossa playlist do terceiro ano. Agora, entra na parte principal, né? A parte que costuma ser mais cobrada, justamente, são os 4 prismas mais usuais. São os 4 poliedros mais usuais, que são prismas, cones, os cilindros e as pirâmides, tá certo? A esfera pode falar em quinto, né? No quinto. Então, nós temos 5, e eu vou dar também ainda os troncos. Então, 6 poliedros que vêm, tipos, categorias de poliedros que vêm pela frente. A aula de hoje é sobre prismas. Então, vamos iniciar a aula sobre prismas, ok, galera? Então, vamos lá. Vou iniciar o compartilhamento com vocês. Pronto, está aqui. Então, estamos aqui na nossa playlist do terceiro ano. E aqui está a relação do que foi gravado, né? Esses 9 primeiros vídeos correspondem ao primeiro bimestre nosso. E foi análise combinatória, os 6 primeiros, 2 de probabilidade, 1 binômio de Newton. Agora nós estamos no segundo bimestre, né? Então, vamos trabalhar a geometria espacial. Já gravamos os vídeos 10, 11 e 12 de geometria espacial, né? E vamos gravar hoje o vídeo de número 13. Ou seja, a nossa aula 13. O roteiro da aula de hoje é o seguinte. Vamos falar o que é um prisma, como se dar nome, como é que se dá nome aos prismas, quais são os elementos principais de um prisma, como se calculam as áreas de um prisma, como se calcula o volume de um prisma. E para terminar a aula, faremos 3 exercícios. Pronto. Então, iniciando a nossa aula, a figura fala por si só, né? O poliedro vai ser um prisma se tiver um plano aqui superior, um plano aqui inferior, e neles você coloca polígonos congruentes. Olha esse triângulo e olha esse triângulo aqui embaixo. Eles são congruentes, ele tem as mesmas medidas. E mais que isso, mais uma observação interessante. Os lados dos polígonos estão paralelos. Ou seja, eu não girei esse triângulo em relação a esse. Se eu girar um triângulo em relação ao outro, deixa de ser prisma. Ou seja, um lado de um tem que ser paralelo ao lado do outro. Então, aqui no caso do prisma com base triangular, aqui um prisma com base quadrangular, 4 lados, aqui um prisma com base pentagonal, e aqui a figura de um prisma genérico, né? Não interessa quantos lados tem. Se o polígono de cima for igual ao de baixo, e os lados do polígono de cima foram colocados paralelos aos lados do polígono de baixo, então eu posso chamar essa figura de prisma, tá? Outra coisa interessante é dizer que esses 2 polígonos aqui, de cima e de baixo, são chamados de bases do prisma, né? Como está falado aqui nessa frase. E as faces laterais do prisma, os demais polígonos que não estão pintados, são as chamadas faces laterais, tá? Então, aqui tem 3 faces laterais, aqui tem 4 faces laterais, aqui tem 5 faces laterais, aqui tem N faces laterais. E a distância entre os 2 planos é denominado altura. Então, olha a altura aqui, esse H, ó, que vem de um plano até outro, formando um ângulo de 90 graus, né? Porque a altura, por definição, tem que ter ângulos de 90 graus. Então, é isso, pessoal. Isso é prisma, tá legal? Ok, vamos prosseguir. Como se dá nome aos prismas? Através do polígono da base. Se o polígono da base for um triângulo, o prisma vai ser chamado triangular. Se o polígono da base for um quadrilátero, quadrangular, pentágono, pentagonal, hexágono, hexagonal. Se o polígono da base for um octógono, vai ser um prisma octogonal. E assim por diante. Se o prisma possui um polígono regular na sua base, atenção, hein? Um polígono regular, o que é isso mesmo? Polígono chamado irregular, quando ele possui lados iguais entre si, todos os lados do polígono são iguais, e ângulos iguais. No caso do triângulo, é o triângulo equilátero. No caso do quadrilátero, é o quadrado, e assim por diante, tá?
Se isso acontecer, como é que é chamado o prisma, pessoal? Prisma regular. Então, quando eu falar prisma triangular regular, é cuja base é um triângulo equilátero. Prisma quadrangular regular, a base é um quadrado. Prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular. E assim por diante. Ok, galera? Prosseguindo aqui com a nossa aula. Vamos agora discutir os elementos do prisma. Como qualquer poliedro, ele tem faces, arestas e vértices. Só que a gente consegue adivinhar quantas faces, quantas arestas e quantos vértices vai ter um prisma. Vamos supor que o polígono da base tem N lados, tá? No caso desse desenho aqui, ele tem 6, esse aqui tem N aqui vale 3, N aqui vale 4, N aqui vale 5 e N aqui vale 6. Nós temos aqui com vários N's diferentes. Dá para descobrir que sempre o número de faces vai ser dado por quanto? Vai ter uma base sempre em cima e uma embaixo. Então, duas faces são o teto e o chão. E depois, as faces laterais, a quantidade delas é justamente coincidente com o número de lados do polígono da base, que é justamente o N. Então, se eu somar essas faces laterais com essa base e com esse teto, eu vou ter ao todo N mais duas faces. Todo prisma tem N mais duas faces. Então, por exemplo, esse aqui tem N mais duas, ou seja, 3 mais 2. Esse prisma tem 5 faces. Já esse prisma aqui, ele tem 4 mais 2. Ele tem 6 faces. É um prisma aqui, um prisma pentagonal. Aqui um prisma, desculpa, chama prisma triangular, mas se eu fosse falar o nome, seria um pentaedro. Esse cara aqui seria um hexaedro. E aqui esse seria 5 mais 2, 7, um heptaedro. E esse aqui, ó, 6 mais 2, esse cara seria um octaedro. Beleza. Quantas arestas ele tem? Fácil, ó. Se o polígono da base tem N lados, no caso aqui o N é 3, tem um 3 em cima, 3 embaixo e 3 arestas verticais. 3 mais 3 mais 3. Olha aqui esse segundo caso. Aqui o polígono da base tem 4 lados. Então, tem 4 arestas aqui do polígono de cima, 4 arestas do polígono de baixo e 4 arestas verticais. Olha esse outro aqui. 5 arestas do polígono superior, do pentágono superior, 5 de baixo, mais 5 e 5 em pé. Ou seja, isso aqui é 3 vezes 3, isso aqui é 3 vezes 4, isso aqui é 3 vezes 5. Esse de cima seria 3 vezes 6. E o polígono de lados vai ser 3 vezes N, que é 3N. Ou seja, sempre o número de arestas do prisma vai ser 3N. Depois, vértices, né? Ó, eu tenho 3 vértices aqui em cima e 3 embaixo. 3 mais 3. Nesse outro, eu tenho 4 vértices aqui em cima e 4 vértices aqui embaixo. 4 mais 4. Esse aqui, 5 vértices aqui em cima, 5 vértices aqui embaixo, 5 mais 5. 3 mais 3 é 3 vezes 2. 4 mais 4 é 4 vezes 2. 5 vezes 5 é 5 vezes 2. Ou seja, sempre o número de lados vezes 2. Ou seja, 2N, pessoal. Esse é o número de vértices. Isso vale para qualquer prisma, o que eu acabo de comentar, tá certo? Nesse aqui seria 2 vezes 6 vértices, né? 12 vértices. Pronto, vamos para o próximo. Agora vemos uma classificação bem importante. Deixa eu minimizar isso aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Como é que um prisma se classifica em relação à sua inclinação? Então, nós temos duas possibilidades. Vejam que, tanto nesse aqui quanto nesse aqui, o polígono de cima é congruente ao de baixo e o lado está paralelo. Veja que esse lado está paralelo a esse. Esse está paralelo a esse. Aqui, mesma coisa. Esse está paralelo a esse. Esse está paralelo a esse. Então, são prismas. Agora, esse prisma é chamado de prisma reto e esse prisma é chamado de prisma oblíquo.
o da direita. Por quê? Acho que o próprio nome já diz, né? Quando você faz uma aresta aqui, a aresta forma 90 graus com o plano da base. Então, qualquer aresta do prisma reto forma 90 graus com a base. Diferente do prisma oblíquo, que a aresta aqui claramente não forma 90 graus com o plano da base. Não forma. É diferente. A altura forma, sempre forma. Aqui está a altura. A altura é a distância entre as bases. E a altura sempre forma 90 graus, mas a aresta não. Então fica bem claro aqui que, nesse caso, como a aresta lateral é uma hipotenusa de um triângulo retângulo e a altura é um cateto, fica muito claro que a aresta lateral, num prisma oblíquo, ela é maior do que a altura. Já num prisma reto, a aresta lateral e a altura se confundem. É a mesma coisa, tá? Mas trabalharemos e calcularemos áreas e volumes tanto de prismas oblíquos quanto de prismas retos. Pronto. Vamos agora para as áreas. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Pronto. Vamos falar agora das áreas de um prisma. Como se calcula, né, então, um prisma, ele sempre tem uma base, né? Ele sempre tem uma base. Não interessa qual é o polígono que está aqui na base, eu sei que é igual no teto, mas esse polígono tem uma área. Então, eu posso sempre perguntar qual é a área da base de um polígono. Então, está perguntando isso aqui, é a mesma coisa, está perguntando a área desse polígono. Então aqui fala, todas as áreas dos polígonos estudados da geometria plana podem ser utilizadas. Se o polígono for regular, a área da base pode ser calculada através do produto 100 perímetro vezes apótema. Isso aqui, quem não sabe essa informação aqui que eu acabo de dar, eu sugiro que vocês vejam o nosso vídeo de número 24, que inclusive esse vídeo vai permitir ter acesso a todas essas fórmulas. Então, assistam ao vídeo 24 da playlist do Alicerce, onde lá eu mostro como é que calcula a área de um retângulo, como é que calcula a área de um quadrado, como é que calcula a área de um paralogramo, como é que calcula a área de um triângulo equilátero, de um losango, de um trapézio, de um hexágono regular, de um círculo, de um setor circular, de uma coroa. Na verdade, essa parte aqui de círculo, setor e coroa não vai ser útil para o prisma, né? Então, o prisma serve a esses todos, mas ele vai ser útil depois para os cones e para os cilindros. Então, já sugiro que você também já preste atenção. E aquilo que eu fui falar lá em cima, ó, a área de um polígono regular é sempre o semiperímetro, que é metade do perímetro, vezes o apótema. Para quem não sabe, apótema é um termo que a gente usa para polígono regular. Todo polígono regular pode ser escrito numa circunferência, tá, pessoal? Então, a apótema é a distância do centro da circunferência e também do centro do polígono até metade do lado. Ó, esse carinha daqui se chama apótema, para quem não conhece, tá? Então, assistam. Esse vídeo de apótema, pessoal, eu vou gravar ainda, vai ser o vídeo 27. A playlist já está gravada, do Alicerce, está gravada já até o vídeo 26, tá? O vídeo 27 eu vou falar exclusivamente de apótemas, para quem quiser depois conhecer melhor o conceito de apótema, tá? Prosseguindo. A área da base, eu acho que foi tudo, né? Não tem nada aqui para baixo, não. Beleza. Agora vamos falar da... Opa, não precisava trazer a figura toda. Tá. Vamos falar agora de área lateral. Bem, a área lateral é a soma das áreas de todos os polígonos que formam as faces laterais desse prisma. Tem que somar todos eles. Então, fica bem claro, se o polígono da base ele tiver lados diferentes, por exemplo, aqui 3, 4 e 5, quando você fizer o prisma, com um polígono congruente lá embaixo, também de lados 3, 4 e 5, vai ser um prisma reto, por exemplo, fica bem claro que... Não, essa aresta é
cheia, só essa daqui, que seria tracejada, assim como essa, né? Veja, nós temos aqui um retângulo, é uma face lateral, de lado 5, e a altura, vamos supor, 10. Esse aqui é um retângulo de lado 3 e altura 10. Esse aqui da frente é um retângulo de lados 5 e 10. Então, obviamente, a área lateral vai ser a soma da área desse retângulo, mais esse retângulo, mais o retângulo da frente. A soma disso aqui vai dar lateral. Agora, você pode usar outra ideia também, que é o que aparece aqui nessa forma. Na verdade, genericamente falando, a área lateral é a soma de paralelogramos, porque no prisma oblíquo não são retângulos, como esse que eu desenhei, e sim paralelogramos. A forma da área do paralelogramo é base vezes altura, só que a base do primeiro paralelogramo é B1, a base do segundo paralelogramo é B2, e assim por diante, até um lado genérico BN, que fecha, né? Tem que ser o último e que fecha o polígono. Aí, quando você bota a altura em evidência aqui nessa fórmula, fica a altura em evidência, fica B1 mais B2 até BN, e a soma de todos os lados nada mais é do que o perímetro. Ou seja, a área lateral desse cara aqui, desse exemplo aqui que eu dei, é o perímetro, que é 3 mais 4 mais 5, que é a soma dos três lados, vezes a altura. Porque, na verdade, a soma do 3 vezes 10 é o 30, que é o primeiro retângulo, é 40, que é o segundo retângulo, e 50, que é o terceiro retângulo. Somando os três, vai dar 120 a área lateral dessa figura. Ok, galera? Pronto. Então, o conceito de área lateral explorado. E aí vem o conceito de área total. O que seria? Bem simples, né? Agora é pegar o teto e a base, ou seja, multiplicar, como eles são iguais, pegar a área da base e multiplicar por 2, e somar com a área lateral que eu acabei de calcular, ou seja, com aquela soma dos paralelogramos, e se for prisma reto, com aquela soma de retângulos. A soma dos retângulos mais a soma dos dois polígonos na base vai me dar a área total. Então, toda vez que alguém perguntar a área total do prisma, do determinado prisma, você tem que fazer essa soma aí, essa ideia daí. Tranquilo com áreas, né, pessoal? Acabamos a área e podemos ir agora para outra grandeza. Essa sim, talvez, uma maior novidade. Como se calcula o volume de um prisma, pessoal? Então, uma ideia bem simples de perceber como é que eu calculo, por exemplo, o volume desse paralelepípedo aqui. Vou desenhar ele separadinho. Quais são as medidas das suas arestas? Vou copiar aqui, ó, 4 metros, 3 metros e 2 metros. Eu quero saber o volume desse prisma. Basta pegar esse cubo como referência, que a gente chama ele de 1 metro cúbico, e contar quantos cubinhos tem. Então, nota aqui, 1, 2, 3, 4 cubinhos desse aqui, 4 fileiras de 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, que vai dar 12, já que são 4 fileiras de 3, 12. E tem 12 aqui em cima e tem 12 aqui embaixo, ou seja, 12 vezes 2. Então, o volume seria 4 vezes 3 vezes 2. A multiplicação dos três lados, né? Do 4 vezes o 3 vezes o 2. Que vai dar 24 metros cúbicos. Ou seja, cabem 28 cubinhos desse aqui nessa figura. Seria essa a ideia geral. O problema dessa ideia que eu acabo de usar, qual é? Aí tem uma pergunta aqui. Se o prisma for oblíquo, ou se a base não for um retângulo, por exemplo, se a base já fosse um triângulo, não, os cubinhos daqui não vão encaixar aqui bonitinho. Não vai haver esse encaixe. Se o prisma também for oblíquo, mesmo que, né, um retângulo aqui, ó, mas se o prisma for oblíquo, os cubinhos aqui também não vão encaixar aqui, não. Resultado, eu preciso de uma outra ideia. E que outra ideia é essa? Bem simplesinho, ó. Aquela mesma figura de lados, 4, né? Metros, 3 metros e 2. 2 é a altura, né? A gente poderia muito bem ter calculado a área da base antes.
ou seja, 4 vezes 3, 12. Então, 12. E multiplicar pela altura, 2. Simples assim. Então, o volume poderia ser pensado como sendo a área da base vezes a altura. E essa ideia, pessoal, é muito mais poderosa que a anterior. Por quê? Porque se o polígono da base mudar, ele continua a ter área. Eu calculo a área do mesmo jeito, né? Então, aí vem a frase. Se o prisma não tiver com base um retângulo, ainda assim podemos usar essa mesma fórmula. Uma vez que demonstramos no capítulo anterior que os outros polígonos têm suas áreas deduzidas a partir do retângulo. Se você assistir ao vídeo 24, você vai ver que aquelas fórmulas de áreas que eu falei que o vídeo fala, elas recaem no retângulo sempre, que foi a nossa figura de referência nessa ideia aqui. Então, já que todo mundo recai em retângulo, eu posso transformar todo mundo em retângulo. Então, isso é bem interessante, o que torna essa fórmula muito poderosa. Aí alguém vai falar, pessoal, mas e o prisma oblíquo também serve, é? Vamos ver o que acontece com o prisma oblíquo. Ó. Sendo o prisma oblíquo, esta fórmula pode sim, mais uma vez, ser utilizada. Uma vez que é possível dividir o sólido em camadas e realinhar essas camadas sem mudar o volume do sólido. Essa é a ideia chamada... Então, vamos apresentar para vocês agora o princípio de Cavalieri, pessoal, que é esse princípio aqui, bem simplesinho. Ó. Nessa figura e nessa figura, as peças são as mesmas. Aqui eu só fiz inclinar esses planos. Quantos planos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as mesmas peças aqui, eu só fiz inclinar. E ao inclinar esse cara, o volume do poliedro mudou? O que vocês acham? Não, né, pessoal? O volume não mudou, porque a quantidade de placas que formam é rigorosamente a mesma. Tá? Com essa ideia aqui, nessa placa, o volume dessa, na verdade aqui não ficaria assim, né? Ficaria vertical um pouquinho aqui, né? O outro ficaria vertical aqui um pouquinho, não ficaria assim perfeito, mas a gente suavizou aqui, né, para dar essa ideia. Mas se eu faço um número de planos muito grande, aí essa suavidade aqui acontece, viu, pessoal? E forma, de fato, um prisma oblíquo. Então, isso depende do número de planos, tem que ser um número de planos muito grande para isso acontecer. Quanto maior essa quantidade, mais correta está aqui essa minha ideia. E o volume de cada placa é igual, de um com o outro. E o número de placas é o mesmo? O volume é o mesmo, ou seja, o prisma oblíquo também calcula volume por área da base vezes a altura, tá certo? Beleza. Então, com essa ideia, podemos, então, agora pensar no seguinte. Um conjunto de fórmulas, né, dos prismas retos regulares, ou seja, polígono da base regular, mais comum, é o prisma reto triangular, o prisma reto quadrangular e o prisma reto hexagonal. Quais as fórmulas de cada um deles? Então, a área da base aqui é a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui, a área da base é um quadrado, que é L ao quadrado. Aqui, a área da base é a área de um hexágono, que é 6 vezes, não sei se vocês percebem, mas se eu tenho um triângulo equilátero de lado L, e eu boto 6 triângulos iguaizinhos a ele, eu formo exatamente um hexágono, pessoal. Então, é 6 vezes esse daqui, ó. Então, essa seria a área do hexágono, tá? E do hexágono regular. Área lateral. É fazer o perímetro 3L vezes a altura. O perímetro aqui é L mais L mais L. Aqui na lateral, 4L vezes a altura, já que são 4 lados. E aqui o perímetro é 6L. 6L vezes a altura. Aquela fórmula de área lateral que a gente deduziu, que a gente mostrou lá, melhor dizendo, que é o perímetro vezes a altura. Área total. Então, é somar 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, fazer essa soma nos 3. No caso do primeiro, como é que ficaria? 2 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 3LH. Seria essa fórmula aqui, tá? Para o segundo, qual seria? 2 vezes L ao quadrado, mais 4LH.
E para esse terceiro, 2 vezes 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6LH. Pronto. Então, esses prismas, pessoal, vão aparecer com mais frequência, viu? Atenção! O prisma reto triangular, regular, né? O prisma reto quadrangular, regular. O prisma reto hexagonal, regular vai aparecer muito, hein? Então, fiquem ligados. Para finalizar a teoria, vale a pena falar de 2 prismas especiais que existem, né? Que é o paralelepípedo. E se o paralelepípedo... Então, é um prisma cuja base é um paralelogramo. Agora, se esse paralelogramo for especial, né? Então, se esse paralelogramo for um retângulo, e além disso, o prisma for reto, não for oblíquo, o paralelepípedo pode se chamar ortoedro. Mas eu vou ficar usando mais essa palavra aqui, paralelepípedo. Como se calcula agora as áreas e os volumes para esse paralelepípedo? A da base é a área de um retângulo, base vezes altura, AB. A área lateral tem essa face aqui, de lado C e B. E essa face CB aparece aqui também, ó. Então, 2 vezes. Aí tem essa face lateral aqui da frente, de lados A e C. Tem a da frente e tem a lá de trás. 2 vezes AC. Área total, 2 vezes essa base daqui, 2AB, mais essa área lateral aqui, ó. Pronto, tá aqui a área total. E o volume? A vezes B vezes C, que eu já usei na aula de hoje. Outra pergunta que pode se fazer é, como se calcula, professor, essa diagonal aqui do paralelepípedo? Não é difícil perceber que nós temos um triângulo verde aqui, retângulo, e nós temos um retângulo cinza aqui, retângulo também. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo cinza, posso aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo verde. No triângulo cinza, hipotenusa d ao quadrado, mais cateto A ao quadrado, mais cateto A ao quadrado. Para o verde, hipotenusa dzão, que é a diagonal que eu quero achar, ao quadrado, mais a diagonal da face, esse dzinho é a diagonal da face, tá, pessoal? Mais diagonal da face ao quadrado, mais o lado C ao quadrado. Aí, esse d ao quadrado, eu posso substituir por isso aqui, jogar aqui, e chegamos nessa fórmula aqui. A diagonal de um paralelepípedo é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus 3 lados. Essa seria a ideia das fórmulas, então, para o paralelepípedo. Outro prisma especial e que aparece muito, mas muito, mas muito, é o cubo. Porque ele é um paralelepípedo, sem dúvida, reto, retângulo, e ele possui todas as arestas congruentes, coisa que não acontecia aqui. Aqui a aresta A e a aresta B e a aresta C são arestas diferentes. Agora no cubo não, todos têm a mesma medida. Como calcula a área da base de um cubo? Bem, a base de um cubo é um quadrado, então vai ser L ao quadrado. Como calcular a área lateral de um cubo? Tem 4 quadrados verticais, 4L ao quadrado. Como calcular a área total de um cubo? Se eu somar os 4 quadrados laterais mais a base e o teto, vai dar 6 quadrados, 6L ao quadrado. E como calcula o volume de um cubo? É a multiplicação dos 3 lados, L vezes L vezes L vai dar L ao cubo. A diagonal da base, né, vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. E vai dar 2L ao quadrado. Quando eu tirar a raiz de 2L ao quadrado, o L sai da raiz, fica L raiz de 2. Então, essa é a diagonalzinha do retângulo cinza, da base. E essa diagonal aqui, dzão, que a gente já ouviu aquela fórmula lá, da diagonal dele, se eu boto aqui L, L e L, fica D, vai ficar raiz quadrada de L ao quadrado, mais L ao quadrado, mais L ao quadrado, que vai dar 3L ao quadrado, o L sai da raiz, L raiz de 3. Então, tá aqui essa forma. Pessoal, o cubo vai aparecer muito, viu? Então, fiquem ligados, porque a gente vai cobrar muito esses caras. Para a gente finalizar a aula, vamos fazer, então, 3 exercícios. O nosso material, pessoal, ele tem 6 exercícios de nível introdutório. Ele tem
12 exercícios. 12, olha aqui. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho para caber. Pronto, 12 de nível intermediário. E tem 5 de nível avançado. Então, para a gente, na nossa aula de hoje, vamos fazer um de cada, tá, pessoal? Vou começar aqui pelo bloco 1, pelo nível introdutório. Vou escolher aqui a questão número 2. Ele diz que a aresta da base de um prisma triangular regular, então eu faço um triângulo equilátero na base, cuja aresta é 10 raiz de 3. 10, ou seja, um triângulo equilátero. Se é prisma, tem que ter um cara igualzinho aqui em cima, e eu devo unir, né, pessoal? Essa aresta aqui é invisível, assim essa também deveria ter sido invisível, e essa também é invisível, né? Beleza. A altura dele é 12 raiz de 3, tá? Não falou se o prisma era reto ou se era oblíquo. Mas beleza, não tem problema. Calcula a sua área total. Então, área total de qualquer prisma é primeiro calcular a área da base e a área lateral. E depois fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vamos lá. A área da base é a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 4. O nosso lado aqui vale, o lado do triângulo equilátero vale 10 raiz de 3. Vai ficar 10 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Aí faça a propriedade da potência de um produto, vai ser o primeiro fator ao quadrado e o segundo fator ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Pronto, me livrei da potência já. 100 dividido por 4 vai dar 25. 25 vezes 3 vai dar 75 raiz de 3. A unidade qual é? Centímetro. Então, a área vai ser centímetro quadrado. Como calculo agora a área lateral desse prisma? Bem, os lados são iguais. Então, os retângulos, se forem retângulos, ou os paralogramos, se forem paralogramos, são iguais, porque tem a mesma base e a mesma altura. Então, vai ser 3 vezes a área de um paralogramo. Ou retângulo, não sei. Porque não falou se o prisma era reto ou se era oblíquo. Mas tanto o paralogramo quanto o retângulo tem fórmula da área dele calculada por base vezes altura. Onde a base é a base do paralogramo, 10 raiz de 3. E a altura é a altura do paralogramo, que também é a altura do prisma, o 12 raiz de 3. É isso, galera? Então, vai dar 10 vezes 12, 120. 120 vezes 3, 360. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, pessoal. Então, vai dar 1080. Então, acabou, né, pessoal? Se eu calculei a área da base, calculei a área lateral, quem é a área total? 2 vezes a área da base, que é 75 raiz de 3, mais a área da base, que é 1080. Isso aqui melhora para 150 raiz de 3, mais 1080 unidade centímetros quadrados, que aqui também era centímetro quadrado. Pronto, com isso fizemos o nosso primeiro exercício do bloco introdutório. Veja que eu só usei, né, as fórmulas básicas. Os dados estavam todos fornecidos, só fiz aplicar as fórmulas. Então, a mera aplicação de fórmulas direta, eu chamaria isso do problema básico. Agora, vamos para o problema já um pouco mais elaborado. Né? Um problema que tem que usar ou 2 fórmulas ou tem que ter uma interpretação mais elaborada. Vou fazer aqui o número 8, pessoal. Ó. São dados 2 cubos. Um deles tem aresta X. Então, vou fazer um cubo aqui, mal desenhado, mas o que interessa é a ideia aqui. A aresta vale X. Pronto. Desenhei o primeiro cubo. E o outro, de aresta X mais 3. Ou seja, ele é maior, né, pessoal? X mais 3, obrigatoriamente, é maior do que X. Então, essa aresta é X mais 3. Essa aresta é X mais 3. Essa aqui também é X mais 3. Continuando a interpretar o problema. Lemos até aqui.
A diferença entre seus volumes é 117. Então, a diferença desses volumes. Como é que eu faço aqui? Então, eu vou chamar aqui de 2, vou chamar aqui de 1. Então, esse aqui é o maior. Então, o volume do 2 menos o volume do 1 não pode ser o contrário, né? Para dar positivo, tem que dar 117. Passei aqui do português para o matematiquês. Aqui, ou seja, fiz a interpretação dessa informação. Ele quer saber qual é o volume, qual é a área total, pessoal, desse cubo menor. Essa é a pergunta dele. Para calcular a área total desse cubo menor, eu preciso achar o valor de x. Então, como é que eu faço agora? Eu tenho uma equação que foi dada, subtração de volumes é 117. Ou seja, como se calcula o volume de um cubo? É a aresta, que são todas iguais, ao cubo. Ou seja, V2 vai dar x mais 3 ao cubo, e V1 vai dar x ao cubo. E, a princípio, parece ter caído numa equação de terceiro grau. E aqui nós temos o quadrado da soma de 3 termos. Quem não sabe fazer o quadrado da soma, quadrado não, desculpa, o cubo da soma de 2 termos, foi mal. O cubo da soma de 2 termos. Quem não sabe fazer o cubo da soma de 2 termos, sugiro assistir o vídeo do Alicerce, eu não estou lembrado agora do número exato, mas acho que é o vídeo 14, viu, pessoal? Onde lá está o assunto produtos notáveis. Ou seja, o cubo da soma é um produto notável. Então, vá lá na playlist, na mesma playlist do Alicerce, para ver isso aqui. Então, o que é que vai dar aqui? Vai dar o cubo do primeiro. Quem conhece esse produto notável, cubo da soma, né? Que é representado genericamente assim, vai ser o cubo do primeiro termo, que é o x, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que é o x, vezes o segundo, que é o 3, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, finalmente, mais o cubo do segundo termo. Então, eu acabo de desenvolver o cubo da soma. Ao desenvolver o cubo da soma, olha que maravilha, o termo x ao cubo vai cortar e passa a ser uma equação de segundo grau. 3 vezes 3 vai dar 9, 9x ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3 vai dar 27x. 3 ao quadrado vai dar 27, e esse 117 eu passo para o primeiro membro, porque eu sei que é uma equação de segundo grau, e eu tenho que ter no segundo membro da equação de segundo grau sempre o número zero. É aquele formato que a gente aprende a fórmula que resolve a equação de segundo grau. Então, vai ficar 9x ao quadrado, mais 27x, menos 90, pessoal, igual a zero. Como todos os termos são múltiplos de 9, eu posso dividir todo mundo por 9. Olha que maravilha. Vai ficar x ao quadrado, mais 3x, menos 10, igual a zero. Isso não muda as raízes, tá certo? Isso não muda o valor de x, ao dividir a equação toda por 9. Aí, delta, b ao quadrado, 3 ao quadrado, que é o b, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Então, isso vai dar 3 ao quadrado, 9, menos com menos, vai dar mais 40. 40 mais 9, 49. Então, o valor de x vai ser menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de 49, que é o delta, sobre 2a, 2 vezes 1. Vai ficar menos 3, mais ou menos 7, sobre 2. Aí teria, a princípio, duas soluções, o x' e o x duas linhas. O x' vai ficar menos 3 mais 7 sobre 2. O x duas linhas, menos 3, menos 7 sobre 2. Esse aqui de baixo vai dar menos 10 sobre 2, que vai dar menos 5. Menos 5, como o x é uma aresta de um cubo, não faz sentido ser número negativo. Eu descarto essa solução. E essa outra aqui, menos 3 mais 7 vai dar 4. 4 sobre 2, concluo que x vale 2. Pronto, agora ficou muito fácil. Se eu sei o valor de x, eu volto lá para o meu cubo e eu quero a área total dele, que vai dar 6 quadrados. 6 vezes x ao quadrado. E como eu acabei de achar que x vale 2, 2 ao quadrado aqui vai dar 4. 4 vezes 6, 24 centímetros. Decímetros. Decímetros quadrados, já que foi dado aqui em decímetro. Pronto, com isso nós fizemos a questão de número 8 do nível intermediário. Para finalizar, vou fazer aqui a questão, olha que tem gabarito a lista, hein? Todas, olha o que a gente fez aqui. A gente fez o
O 2, ó, do nível introdutório bateu. Agora acabamos de fazer... Ah, esse gabarito aqui está errado, porque isso aqui está calculado, esse aqui é o volume do maior. É a área total do maior. Eu já corrigi, já fiz a correção aqui, tá? Tava um erro do gabarito. Já está trocado isso aqui. Inclusive já tem a versão nova, tá? Do gabarito. Vou mandar para vocês. Então agora eu vou escolher esse 4 aqui, pessoal. Ó. Um prisma, atenção. Um prisma triangular regular, ou seja, é um triângulo equilátero. Ou seja, 3 lados iguais, não é isso? Ah, aresta vale A, não vou usar ele não. Aresta vale A. Segundo ele, aresta vale A. E a altura, aí eu faço aqui um cara, também um polígono igual aqui em cima, e uno, e a altura é H. Zinho. Pronto, fiz um prisma triangular regular. Ele está cheio de água, pessoal. Seu conteúdo foi derramado em um prisma hexagonal regular. Então, se é um prisma hexagonal, eu tenho que fazer um hexágono de aresta A sobre 2. Então, veja que a aresta é menor, metade do outro, hein? Uma aresta bem pequenininha comparado com a do outro. Né? Essa aresta aqui é A sobre 2. E a altura é um pouquinho menor que a do outro, hein, pessoal? Aresta, tá aqui o hexágono, de mesmo lado A sobre 2. E a altura, em vez de ser H, a altura é dado por 0,8H. 0,8 de H é 80% de H. Então, tem que ser menor do que H. Então, essa altura aqui é 0,8. Fazendo aqui a última aresta e fazendo aqui a penúltima e a última arestas. Então, ao derramar o líquido desse aqui, ele quer saber, vai haver derramamento de água ou vai sobrar espaço? De quanto por cento é a falta ou excesso? Bem, a gente está falando de uma grandeza chamada volume, né, pessoal? Então, o grande desafio nosso é calcular o volume aqui desse prisma triangular regular, que eu vou chamar de 1, o volume desse prisma hexagonal regular, que eu vou chamar de 2, e depois comparar, ou seja, comparar quer dizer dividir. Então, eu vou dividir. Eu vou calcular o volume do 1, vou calcular o volume do 2 e vou dividir. Vamos calcular o volume do 1. Como é que calcula? Nós já vimos na aula de hoje que é a área da base, área da base vezes a altura. A base é um triângulo equilátero, que vai dar L ao quadrado, que é o A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área da base. E a altura, ele chamou de H. Pronto, o volume do prisma triangular regular está calculado. Tá, professor? Mas ele não deu nada. Não tem problema, você deixa em função das letras. As letras de referência desse problema são A e H. Você deixa em função de A. Veja que o volume é uma função de A e o volume é uma função de H. Calcula agora o volume do prisma hexagonal, que vai ser a área da base vezes a altura, a mesma forma. Só que a base é um polígono, é um hexágono, que vai ser 6 triângulos equiláteros, 6 vezes, só que o lado agora é A sobre 2, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Veja que é a mesma fórmula desse, só que são 6 vezes. Eu já comentei com vocês que todo hexágono, ele possui 6 triângulos equiláteros. Essa ideia básica é bem simplesinha e fácil de concordar. Sim, vezes a altura, e a altura desse cara aqui é 0,8H. Podemos melhorar aqui um pouco essa figura. Como? O 0,8 eu posso dividir por 4, pessoal. Vai dar 0,2. Já é uma boa vantagem que eu já não tenho mais denominador, viu, pessoal? Mas aí vai surgir um denominador daqui de cima. Vai ficar 6. Como é que faz a potência de uma fração? Você faz a potência do numerador e a potência do denominador. Raiz de 3. E aqui sobrou o 0,2H. Eu posso cortar esse cara com esse. Vai dar 0,1. E aqui ainda vai sobrar 2. Eu posso cortar 3 com 2. 6 com 2 vai dar 3. Pronto. Já não dá para explicar mais ninguém. 3 vezes 0,1 vai dar 0,3. A ao quadrado, raiz de 3
H. Calculei V1, calculei V2. Calculou, pessoal? Sim, em função das letras. Está calculado sim. Então, vamos agora comparar os dois. Então, vamos dividir os dois para poder fazer comparação. Como eu quero, como é um hábito nosso, ter como referência o inicial, o V1. Sempre a referência, então, você vai botar no denominador da fração. Então, vou fazer V2 dividido por V1. Tá? É comum botar o inicial sempre aqui no denominador. Mas se fizesse o contrário, também poderia concluir algo parecido, né? A responder o problema. Mas vamos lá. V2 sobre V1. Quem é V2, pessoal? 0,3. 0,3. A ao quadrado. Raiz de 3 vezes H. Quem é V1? Esse aqui, 1 sobre 4, eu posso transformar para a forma decimal. 1 sobre 4 é 0,25, né, pessoal? 0,25, para não precisar trabalhar com fração, e fração, A ao quadrado, raiz de 3 vezes H. Olha que maravilha. Como tem multiplicação em cima e embaixo, corto H, corto raiz de 3, corto A ao quadrado. Então, acabamos de concluir que V2 sobre V1 é 0,3 por 0,25. Se você não gosta de trabalhar com fração, com decimal, você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso, o número 100 dá conta de tirar a vírgula. 0,3 vezes 100 vai dar 30. 0,25 vezes 100 vai dar 25. Aí ambos são divisíveis por 5. Ó. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 5. Isso aqui vai dar 1,2, pessoal. Eu acabo de concluir que V2 sobre V1 é 1,2, o que mostra que V2 é maior do que V1, porque é um número maior do que 1. E acabo de concluir que V2 é 1,2 de V1. Não interessa quem é V1, multiplicado por um número positivo, né? Ele é positivo, multiplicado por 1,2 positivo, é claro que V2 vai dar maior, né? Quer dizer o seguinte, se V2 vai ser maior, quer dizer que vai haver sobra, né? Vai haver sobra de volume, ou seja, não vai derramar, pessoal. Agora vai ter uma sobra de quantos por cento? Olha como é simples, pessoal. 1,2 é 120 sobre 100, não é, pessoal? Transformando aqui para fração. 120 sobre 100 é 120% vezes V1. Ou seja, eu posso dizer aqui que V2 é 120% de V1. Ou seja, respondendo a pergunta dele, de quanto por cento é a falta ou o excesso? Então, a falta, se ele tem 120%, então os 100% vai encher e ainda vai sobrar 20%. O 100% era a minha referência, era o 100%. Se esse V2 é 120% de V1, então o 100% era ele na íntegra e ainda houve uma sobra de 20%. Então, houve uma falta de 20% e isso dá conta do problema, tá? Com isso, finalizamos aí o nosso bloco de exercícios, esperando que eu tenha sido compreendido por vocês, mas o que é legal da aula gravada é que você pode rever, se eu tiver falado alguma coisa muito rápido, com muita pressa, você pode rever o vídeo, e você também pode ver a apostila e os conceitos que, por um acaso, eu tenha falado que, para mim, são naturais, esses conceitos, para vocês não são, então a apostila é a chance de verificar isso. Ok, galera? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e até o vídeo 14 com as pirâmides, tá? Grande abraço.